Meus irmãos, graça e paz, que o amor de Deus, nosso Pai, esteja presente no seu coração e nossa vida, nos unindo como irmãos em Cristo. Esse vídeo de hoje, nós vamos falar de como eu devo falar com Deus, né? Como é que eu devo falar com Deus? Como é que eu devo orar? Como é que eu devo me aproximar de Deus, tá certo? E eu queria deixar claro que o desejo de gravar esses vídeos é apenas que você compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que outras pessoas serão ajudadas. Eu quero me apresentar, sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E espero que você fique até o final desse vídeo, pois Deus fala, irmãos, no início, no meio e no fim. Ouça toda a mensagem, entenda toda a mensagem, é de Deus para o seu coração. Vamos lá. A gente vai falar hoje de uma parábola, né? Lá em Lucas 18, verso 9. Essa parábola, onde nós lemos, né, ela ajuda a entender a diferença entre religião e evangelho. Vida religiosa e uma viva esperança de um relacionamento com Deus. Então, Jesus contou esta parábola porque alguns confiavam na sua própria justiça e desprezavam outros, tá certo? Então, Jesus usa como figura para exemplificar, chamar a atenção dos ouvintes de dois homens. Um religioso conservador, praticante da lei e consciente dos seus compromissos para com Deus. Um fariseu, zeloso por demais da lei de Moisés, a Torá. O outro é um publicano, mundano, traidor dos seus irmãos israelitas, assim considerado porque cobrava impostos para Roma e por isso era odiado. Recebia benefícios por esse trabalho. E a sua moral e reputação, sua fama era que roubava, cobrando mais impostos do que era de direito. Então, em Lucas, capítulo 18, né, e verso 9 em diante, a gente vai encontrar o seguinte: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano, o cobrador de impostos. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, o cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Bom, em Lucas 18, verso 11 e verso 12, presta bem atenção na oração do fariseu. Estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. O texto diz que ele falava com ele mesmo e não com Deus. Então, quem se aproxima de Deus tem que se aproximar de uma forma diferente. O texto é muito claro, falava com ele mesmo. Deus não estava nem aí para aquela oração, por quê? Porque era uma oração que auto se justificava. Ó Deus, apesar de usar a palavra, o nome Deus, Deus estava totalmente distante. Não estava com seu ouvido inclinado para ouvi-lo. E ele dizia: te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Era uma oração de
de apontar o dedo, de tocar na ferida dos outros, né? E ainda acha pouco, e o publicano que estava ao lado dele, que também ia orar, e nem ainda como este publicano. Você acha que Deus ouve uma oração dessa? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, se engrandecendo, se envaidecendo dos seus feitos, em detrimento da miséria pecaminosa do outro. Já o publicano, né? Veja a oração do publicano, que diferença. E é ele quem vai sair dali justificado pelo Senhor. Ele estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque o que eu sou mesmo é pecador. O Evangelho, queridos, ele vai muito além do que a moral comportamental. O fariseu se exalta por causa do seu comportamento moral. Pensa que está falando com Deus, mas na verdade está falando com ele mesmo. Já o publicano, com sua postura, parece não acreditar que Deus pudesse ouvi-lo, que pudesse bater um papo com Deus, mas mesmo assim consegue lugar no coração de Deus, do seu comportamento moral. O fariseu volta vazio, o publicano inseguro, não tem coragem de levantar seus olhos para os céus, mas volta justificado. O fariseu falava de sua virtude, o publicano da sua carência, era pecador. O fariseu falava do seu comportamento moral, o publicano falava da sua condição existencial, pecador. O Evangelho não trata de comportamento moral, o Evangelho nos chama para uma nova condição existencial, o ser uma nova criatura, andar em novidade de vida. O moral comportamental está ligado ao certo e ao errado. O existencial é a minha condição humana, eu sou pecador. O fariseu falava do que fazia ou deixava de fazer e se aprovava. O publicano assumia que era pecador, fazendo certo ou fazendo errado. Essa é a minha e a sua condição diante de Deus. Somos pecadores. Então, o que é ser pecador? Encontramos 3 níveis de pecado na palavra de Deus. Na lei de Moisés, na Torá, se entende que o pecado é comportamental. Faço ou deixo de fazer. Os mandamentos afirma que mentir, roubar, adulterar, matar, etc. é pecado. Fazendo ou deixando de fazer. O fazer o bem e guardar o sábado, honrar pai e mãe. O que é fazer errado? Adorar ídolos. Então, na lei de Moisés, na Torá, pecados são meus comportamentos. O fariseu, ele tem essa visão de pecado. Eu não sou corrupto, não sou adúltero, faço tudo certo. Eu jejuo 2 vezes por semana, a lei mandava jejuar 1 vez no ano. Era zeloso, religioso demais. Dava o dízimo de tudo. Na interpretação do fariseu, na sua interpretação comportamental, ele não comete erros, só acerta. A lei de Moisés, então, era o que eu faço ou deixo de fazer. Jesus disse no Sermão da Montanha, ele deixa claro que o pecado já não é mais uma questão apenas comportamental. Jesus afirma que se você diz que não matou ninguém, mas odeia seu irmão, você é assassino. Não adulterei, mas viajei na maionese. Quando penso naquilo, ao ver uma mulher com um corpo escultural, já adulterei. Então o pecado não é só uma questão de comportamento, ou seja, visto por fora.
praticado de verdade, mas o pecado é também as minhas taras secretas que estão dentro de mim, guardadas a 7 chaves, secretos, que muitas vezes serão exteriorizados, praticados de verdade. Então, se eu fizer, ou falar, ou pensar em fazer, já era. Pequei na ótica de Jesus. O pecado é uma força tremenda que está dentro de mim. Eu luto, guerreio, travo batalhas para não me deixar dominar por ele. O salmista Davi pede a Deus para ser livre dos pecados, que ele não tinha consciência, mas sabe que está dentro dele. No Salmo 139 ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Então o pecado não é apenas prática, mas pensamento também. Em Romanos 7, Paulo fala que o pecado não é apenas comportamento, faço ou deixo de fazer, mas também não é apenas o que está dentro de mim. Paulo afirma que tem prazer na lei de Deus, que quer obedecer na íntegra a palavra de Deus, praticá-la corretamente, mas não consegue. Então, o bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos fazer, fazemos. Ele percebe que dentro de nós há um poder, uma força, que me laça e me arrasta para o mal, que eu não quero fazer, e me afasta do bem que eu quero realizar. Então concluímos que na nossa carne não habita bem algum e nos sentimos miseráveis, publicanos, cobradores de impostos, pecadores. Quem nos livrará de nós mesmos? Chegamos à seguinte conclusão: o pecado não é apenas comportamento visto, explícito, o que faço ou deixo de fazer. Não está apenas oculto nos meus pensamentos, dentro de mim, mas a minha própria condição humana. Sou pecador e pronto. O fariseu religioso assume essa condição, não assume, perdão, essa condição de pecador. Ele dá graças por não ter pecado como o publicano, que estava ao seu lado. Ele usou seu conhecimento da lei, que falava de moralidade comportamental, para fazer acusações. Nosso relacionamento com Deus independe de erros e acertos, ou acertos e erros. Ninguém melhor que o onisciente Jesus para saber quem você é. Você tenta viver corretamente e falha, e se culpa, e se decepciona, e promete, e chora, e fica subindo e descendo nessa gangorra, porque nosso entendimento é de que essas regras de comportamentos têm que ser cumpridas, custe o que custar. Então, como não consigo cumprir, passo a usar máscara para disfarçar a minha condição e poder ser aceito no rol de membros da igreja. Não se esqueça, se você usar um disfarce e se misturar com a multidão que enche um estádio de futebol com 60 mil pessoas, mesmo assim, Deus sabe, no meio daquela multidão, quem é você. Então a santidade não é comportamento, mas um coração quebrantado, dizendo a oração do publicano: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Esse coração contrito o Senhor não rejeita. Salmo 51, 17. Caminhe para o céu pedindo perdão todos os dias pelos pecados cometidos por palavras, pensamentos e ações. Com a convicção de que você é pecador. Sua condição é essa, mas há uma boa notícia. Somos pecadores remidos pelo sacrifício da cruz. Ele, Jesus, levou sobre si essa condição. Nossos pecados foram alvejados pelo sangue de Jesus. Enquanto vivermos aqui e habitarmos esse corpo mortal, corruptível, sujeito a falhar, será essa a nossa condição, pecadores, carentes da imensa graça do Senhor. Reconheça essa sua condição e peça misericórdia a Ele. No entanto, isso não te dá o direito de sair enfiando o pé na jaca, pecando deliberadamente, praticando más ações. O salvo peca, mas não tem prazer no pecado.
Ele aborrece o pecado, embora essa condição de pecador esteja pulsando na sua carne. Ele precisa crucificar essa carne na cruz de Cristo. Você vai cometer pecado por causa dessa condição e não por querer pecar deliberadamente. Não terás o direito de transformar palavras e pensamentos em ações. Não viva com o peso dos pecados cometidos ontem, se culpando. Em Cristo não existe passado, apenas presente e futuro. O que fez no passado ontem já está na profundeza dos mares. Deus não se lembra mais. Romanos 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como diz o hino, tu és fiel, meu Pai Celeste. Pleno poder tu dás. Então, Senhor, usa de misericórdia, continua usando de misericórdia para conosco. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra. Que Deus em Cristo fale poderosamente ao teu coração. Que essa palavra te mostre a condição que nós somos. E que mesmo assim o Espírito Santo habita em nós. Compartilhe esse vídeo. E que a graça de Deus esteja sobre a tua vida.